Eu mandei a aula primeiro, alguém confere aí, se tá certinho. Então, gente, já me apresentando, né? Meu nome é Kaline, tá certo? Professora Kaline. E vou ficar com vocês apenas nessa aula mesmo. Já me penso, basicamente. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as medidas de frequência, indicadores de saúde. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas medidas dentro da epidemiologia, né, que a gente vai se utilizar para recoletar o indicativo de saúde da nossa população, tá? Então, não estranho meu sotaque, sou lá do Cariri, então falo de ti, né? Me formei pelo FCG, sou doutora em saúde coletiva e desde o ano passado, mais ou menos, eu estou aqui na Unicristos para lecionar medicina baseada em evidência e epidemiologia, tá? Então, nós não nos conhecemos antes e hoje acho que realmente é a nossa única aula do semestre. Meu e-mail está na aula, então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem também estar comunicando, perguntando, se tiver alguma dúvida. A referência também está no final da aula, mas eu gosto muito de utilizar o Cortes e o Flash, que tem na biblioteca de vocês, então é super ok para estudar. Não recomendo usar o Hoffman, que é o textozinho lá mais gordinho. Ele é um pouco mais aprofundado, eu acho que não é necessário. E a gente hoje, então, vai utilizar, vai estudar um pouquinho. Deu certo, gente? Chegou também? A gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de ocorrência, né, de doenças e como a gente está estudando isso dentro da nossa comunidade no geral, tá? Os objetivos da aula de hoje são entender quais os conceitos e indicadores de saúde, entender a diferença entre esses indicadores, taxas, coeficientes, o que tem diferença de um para o outro, quais são os indicadores mais utilizados e como que a gente pode abordar esse conteúdo dentro da vivência de vocês, nas provas de residência, como é que eles são utilizados em questões, tá? Então tem algumas questõezinhas durante a aula para a gente ir debatendo. Então, os indicadores de saúde, eles nos mostram, eles servem, né, para que a gente possa entender o que está afetando a saúde da nossa população. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, você está trabalhando mesmo no dia a dia, ou quando você é um gestor de alguma unidade básica, de alguma clínica, seja do município, então assim, a gente tem que entender como é que está a saúde da nossa população para entender quais são as demandas que estão acontecendo. Por exemplo, agora, o que a gente está ouvindo falar muito que está acontecendo no sul, sudeste, centro-oeste? Está bombando? Tem, né? Como que a gente sabe disso? A partir de que a gente sabe disso? Do número de casos. E esses números de casos, eles são contabilizados aonde? Em boletins. Mas eles vêm de onde, os dados? Do SINAM, né? Que é o sistema de notificação, de notificação. Então a gente sabe que algumas doenças que são notificação compulsória, é ótimo, só que isso não existia antes, né? Isso foi existir depois. E a gente precisa realmente desses dados para que a gente possa entender como que está a saúde da nossa população. Então, como que a gente estuda essas medidas? Em que medidas elas vão ocorrendo? Será que a quantidade de dengue que está tendo lá no sul é igual à quantidade que está tendo aqui? Vocês já viram alguma coisa relativa? Acho que não. Por que lá tem mais casos, então? Então, quando a gente quer saber esses porquês, investigar para ver onde a gente consegue, por exemplo, colocar mais recurso, tá? Então, a gente precisa saber dos dados. E esses dados eles precisam vir de alguma fonte. O SINAM, ele colhe os dados de onde? Do serviço de saúde. Quem está atendendo lá está notificando os casos para que a gente possa saber como que está a situação e essas medidas, certo? Então, somos nós, profissionais de saúde, que temos lá na base para que a gente consiga mostrar o que está atendendo. E a partir disso a gente gera essas medidas que a gente possa utilizar. Quais são essas consequências, né? Quais os agravantes, por que estão agravando? Então a gente precisa, a epidemiologia serve para isso. Para que a gente entenda por quê e o que está acontecendo, quais são os grupos de maior risco, por que está morrendo gente, por que não está morrendo gente. Então a gente tem a base da epidemiologia para isso. E o que a gente faz para evitar, né? Que é o controle. Então, se a gente precisa entender como que a gente mede, como é que a gente vai medir saúde? Já
pensaram nisso? Tem como a gente medir mesmo a saúde da pessoa? Eu chegar aqui, como é teu nome, que é Magalu? Vitor. Vitor, medir saúde no Vitor, como a gente faz? A gente pode aferir alguns sinais vitais, a gente pode ver como é que ele está. Essa questão de saúde e doença, o processo de saúde e doença, na verdade, é muito pessoal, é muito subjetivo, concorda? Então fica muito difícil a gente medir mesmo saúde nas pessoas, porque, sei lá, eu posso amanhecer com a dor de cabeça hoje, o Vitor também, e eu faço as minhas coisas todas e o Vitor não consigo sair de casa hoje. Então, assim, é subjetivo, né? O processo de adoecimento ele é muito pessoal. Para utilizar justamente, para a gente medir saúde das populações e ver como é que está o estado de saúde dessas populações, a gente precisa, então, desses indicadores, tá? Vou só colocar meu nome aqui para quem está chegando agora. Então, a gente utiliza os indicadores de saúde para descrever os comportamentos de uma doença, de um agravo, de uma comunidade, ou a probabilidade disso acontecer. Exemplo, se a gente pegar os casos de dengue que estão acontecendo agora, vocês acham que tem algum grupo que seja mais vulnerável à morte? Vai. Idoso e criança, geralmente. Principalmente na dengue, idoso. Por quê? De onde que vem isso? A gente veio estudar os indicadores, né? A gente vai observando isso, que é a epidemiologia, e vai vendo que justamente a população idosa ela tem mais um agravamento mais frequente e pode levar a óbito, né? Então essas probabilidades, elas vão ocorrendo e a gente vai entendendo quais são grupos, quais são etnias, quais são faixas etárias que têm maior probabilidade ou risco de adoecimento ou morte. Então para isso a gente utiliza as medidas de frequência. A gente vai identificar as possíveis causas, produz informação de controle dessas enfermidades, porque a epidemiologia ela serve justamente para a gente entender e para prevenir, para controlar, né, os agravos. Então, esse é o objetivo principal. A gente quer justamente ter um controle. Então, a gente sabe que, sei lá, desde que há mil anos atrás, brincadeira, mas todo mundo tem. Qual é o controle para dentro? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A pessoa que está em casa também sabe, entendeu? Só que o problema é que não é feito o controle efetivo todo ano para que haja essa prevenção efetiva, né, de dengue. E, infelizmente, a gente não tem como, hoje, erradicar mais esse egito. Acho muito difícil. Gente, eu falo muito de dengue, tuberculose em geral, porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com doenças infecciosas mesmo. A gente tem um ambulatório de pesquisa clínica e eu trabalho com chikungunya. Mas meu doutorado foi em ensino de tuberculose, então eu vou falar bastante de tuberculose, que é a minha área de conforto, tá certo? E isso, vocês estudaram com o professor Luciano? Sim. Pronto, ele foi meu orientador do doutorado, a gente trabalha junto, então a gente trabalha com tuberculose e Covid. Sempre a gente deve levar em consideração que, para que eu entenda essas medidas de frequência, eu tenho que saber a população que eu estou estudando. Porque vocês acham que, por exemplo, a população lá do Sudeste, de São Paulo, do Centro-Oeste, é igual daqui do Ceará? Óbvio que não. Então a gente tem que levar em consideração muito essas particularidades. Por quê? Porque cada canto, né, cada localidade, ela tem uma realidade social, econômica, política e local, né? Vocês viram provavelmente lá no decorrer do semestre de vocês, quando a gente estuda o SUS, que tem um negocinho chamado de determinantes e condicionantes em saúde. Já estudaram isso? Então, os determinantes e os condicionantes, eles são importantes? Será que são? Claro, são eles que condicionam e determinam a saúde da nossa população. Então, quando a gente estuda a epidemiologia no geral, a gente tem que sempre levar no contexto que essa população está inserida, né? Porque um não vai ser igual a uma outra. Por isso que é difícil a gente comparar, por exemplo, a população do Brasil com a população europeia, com a população dos Estados Unidos, porque são contextos, em realidade, são muito diferentes, né? Mas a gente tem como comparar, que é justamente os indicadores que a gente vai mostrar hoje. Então, só para que a gente vá se situando, aqui a gente pode acompanhar as causas básicas de óbito, segundo o CID, né, no Brasil em 2019. E aí a gente tem em cima as faixas etárias. Então, por exemplo, se a gente pegar a população de 0 a 9 anos, o que é que mais mata nossas crianças? Qual é? Seria mais ou menos as condições perinatais, né? O que é que tem ali de condição desse que está acontecendo durante a gravidez, após o parto, que pode estar interferindo na vivência dessa criança
centrada massa, basicamente é isso. Segundo lugar, na formação. Beleza. Aí a gente vai mudando as faixas etárias e a gente vai invertendo algumas situações, né? Nas crianças, a gente ainda trabalha muito com doenças infecto-parasitárias, a gente tem as doenças do aparelho respiratório muito frequentes também. Mas, se a gente pegar de 10 a 30 anos, a gente tem o quê? Causas externas. Então, a gente vê que nesse grupo, a maior índice de mortalidade é justamente devido a acidentes. Aí a gente entra acidente doméstico, acidente automobilístico, né? E tudo mais. E a partir dos 50, o que vai acontecer? Doença do aparelho circulatório, a gente sabe. Qual é o principal caso de mortalidade hoje no Brasil? E no mundo, na verdade? Doenças do aparelho circulatório, infarto, AVC, né? Por quê? Devido a toda a nossa mudança e estrutura de sociedade como um todo. Né? A gente tem pessoas hoje muito mais sedentárias, se alimentando mal, e isso vai predispor a doenças cardíacas. Isso mudou porque não era assim. Se a gente pegar há 40, 50 anos atrás, de que as pessoas morriam? De infecções, né? Os nossos avós, bisavós, eles não morriam provavelmente de infarto do miocárdio, eles deviam morrer por doenças infecciosas que eram predominantes no Brasil. Conforme a sociedade vai mudando, vai melhorando alguma coisa e outra, vai mudando também as causas de mortalidade. Será que isso é importante para a gente? Para a gente saber disso? Tem alguém aqui que quer fazer pediatria? Será que é importante a gente saber quais são as causas de mortalidade neonatais, perinatais, infantis? Óbvio que é. Porque a partir disso é que a gente consegue se trabalhar para prevenir, para trabalhar o que eu vou esperar dentro do meu ambulatório, né? Então, esses indicadores, eles nos mostram isso. Da mesma forma, só para a gente evidenciar que justamente, né? Hoje a gente tem uma causa de doenças dos aparelhos circulatórios. Em segundo, neoplasia. Pode ser que se inverta? Não sabemos. As neoplasias, elas têm aumentado muito. Por quê? Quais as possíveis suposições? A população está mais velha, a gente tem melhor diagnóstico hoje, né? Então o diagnóstico de rastreio muito mais cedo. A gente tem mudança também na nossa convivência, então a gente tem muita alimento ultraprocessado, mais exposições a carcinógenos, né? Então provavelmente vai aumentar ainda mais o número. E a gente dificilmente hoje você vai morrer de uma doença infecciosa, a não ser que uma bactéria super resistente, alguma coisa assim, ou algum agravamento que você tem, né? Uma doença que cheguei, por exemplo, o Covid, que chegou, a gente não sabia tratar, a pessoa veio correndo, mas agora a gente vai, a epidemiologia serve para isso, justamente para mostrar o que serve, não serve, etc. E a gente hoje consegue manejar adequadamente, né? Então, gente, as medidas, elas vêm justamente para que a gente consiga entender como é que está a situação de saúde da nossa população. Importante a gente entender isso daqui, ó. Quando a gente tem, você está atendendo lá no seu consultório e chega vários pacientes com suspeita de dengue para você, você precisa notificar. Esse casos, sei lá, 5, 10 casos, isso me gera o quê? Um dado. É um dado primário. Então, são quantos casos? Se eu pegar o número de casos de dengue no Ceará, ou em Fortaleza, agora, de fevereiro de 2024, comparar com o de fevereiro de 2023, será que é uma medida? Só o número de casos? Ou se eu comparar o número de casos daqui e o número de casos em São Paulo, será que a gente consegue comparar? Só o número de casos, bruto. Tem que ser. Sim ou não? A gente compara casos, número? Por quê? Porque o tamanho da minha população vai influenciar diretamente nisso. A gente tem aqui uma população de 3 milhões. São Paulo, 20 milhões. Tem diferença gigantesca. Então, sei lá, se eu tiver 5 mil casos aqui e 10 mil casos lá, só porque lá tem 5 mil casos, mas olha o tamanho da população quanto influi. Então, assim, o número bruto a gente não trabalha. Por isso que hoje a gente vai entender o que a gente vai transformar. É justamente por que a gente usa taxa de mortalidade, incidência, prevalência, do que o dado bruto, né? Esse dado, ele gera informação e a gente vai ter um indicador a partir dele, tá certo? Então, os indicadores, né, a gente vai transformar esses dados absolutos em dados relativos. A gente vai trabalhar essa informação para transformar em coeficientes
coeficientes, taxas e índices, tá certo? A diferença entre, só para já deixar claro, a diferença entre um coeficiente, uma taxa e índices é porque índice ele pega mais de um parâmetro. Por exemplo, você já estudou no salão da criança, né? Aí tem o APGAR. O APGAR é um índice, porque ele pega quantos componentes para que você avalie na criança? 5. Então, ao invés de só um, eu tenho 5 componentes, isso é um índice. Quando eu tenho uma taxa ou um coeficiente, ele está trabalhando só em um desses dados, tá certo? Então, gente, taxas ou coeficientes, a gente usa muito basicamente a epidemiologia, né? Onde a gente vai ter um numerador. Esse numerador ele vai corresponder ao número de indivíduos que teve ali aquele evento que a gente está estudando, pode ser morte, doenças, né? A gente vai ver depois. E a gente tem um denominador, que geralmente vai ser a população que a gente está estudando. Por isso que a gente tem que levar em consideração sempre aquela população onde está sendo inserida, certo? E, muito importante, o período de tempo. Porque a gente tem que determinar qual é o tempo que está sendo estudado para que a gente entenda se isso é de agora, se isso é de antes, qual é o tipo de indicador que eu vou utilizar também a partir do tempo, certo? Então, a taxa ela pode assumir um valor de 0 a infinito, tá, geralmente, e expressa o número de eventos que podem ocorrer naquela pessoa dentro daquele tempo específico. Então, para a gente entender o coeficiente ou proporção, ele mede o que está sendo acometido, né? Quem está sendo acometido. São razões entre valores da mesma espécie. Então, por exemplo, quando eu tenho o coeficiente de prevalência, de incidência, a gente está estudando o número de doenças em cima da população que está suscetível a adoecimento. São semelhanças, isto é, o numerador está contido no denominador, as pessoas são iguais, as pessoas podem adoecer daquilo que eu estou estudando. Isso é um coeficiente, né? Ou a gente pode também utilizar as taxas. A taxa, ela vai medir a frequência de evolução nessa população. É aqui que eu tenho a comparação. Porque vamos lá. Eu posso pegar simplesmente a prevalência de hanseníase na população de Fortaleza e tentar estudar com a população de Goiânia. Prevalência. Limpo e seco. A gente vai entender depois como que calcula. A prevalência eu não posso comparar com a daqui com a de lá. Por quê? Porque não foi levado em consideração, né, a transformação para essa comparação. Quando eu faço a conversão na taxa, eu pego uma base. Então, eu vou pegar aquela coeficiente de prevalência, vou elevar uma base, transformo isso numa taxa, e aí, gente, eu posso comparar com qualquer população, em qualquer local do mundo. É assim. É por isso que a gente, quando compara a prevalência bruta, o dado bruto, a gente compara as taxas. Taxa de mortalidade, prevalência, de incidência, porque aí eu estou elevando uma base que qualquer população eu posso comparar. Porque eu penso assim, eu sou lá no interior do Ceará, minha cidade tem 24 mil habitantes. É o tamanho do bairro de Fortaleza, basicamente, né? Tem como eu comparar em dado bruto o que está acontecendo lá de dengue, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Não, porque a população tem que ser levada em consideração, o tamanho dessa população. Então, se eu pegar só a incidência de dengue no ano de 2024, eu não teria como comparar. Aí eu faço o quê? Converto em taxa. Que é basicamente eu levar uma potência de 10. E aí pode ser qualquer uma, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, etc. E aí eu consigo comparar, entendeu? Já que a gente tem a noção da proximidade disso em relação ao tamanho da população. Então aqui a gente pode, por exemplo, utilizar a taxa de mortalidade proporcional. Já as razões, elas são, como é que eu posso dizer? São variáveis diferentes. Porque aqui, ó, por exemplo, eu estou pegando uma pessoa que adoeceu, uma pessoa que estava em risco de adoecimento. Ela pode adoecer, mas aqui não. Aqui eu pego coisas diferentes. Exemplo, a razão de mortalidade materna, eu estou pegando o número de mães que morreram, mulheres que estão morrendo, e pode ser, tem que ser associado à gestação, né? Dividido pelo número de nascidos vivos. Então, são dois componentes diferentes. Eu estou pegando um nascido vivo e uma mulher. É diferente. Se eu quiser calcular, por exemplo, a taxa de incidência de câncer de colo de útero, eu só pego os cânceres das mulheres que têm câncer por mulher. Eu não estou botando nem homem para botar homem nessa população. Entende? Então, quando eu tenho taxa, é a mesma
padrão, digamos assim, mesma população, mesma pessoa. Quando eu tenho razão, são coisas diferentes. E aqui o exemplo mais clássico que a gente vai estudar seria a razão de mortalidade materna, que é justamente as mulheres que estão morrendo dividido pela quantidade de óbitos de crianças que nasceram. Ficou claro? Ou quero que eu explique novamente? Oi? Qual é a diferença? Só o valor público? O coeficiente ele poderia ser justamente dito como se fosse o valor bruto. O coeficiente de prevalência, só a prevalência, o coeficiente de incidência, a incidência. Quando eu elevo a uma base de 10, a gente chama de taxa. E quando a gente chama isso de razão, é porque são unidades diferentes. Tá? Então não é a mesma população em cima, no denominador e no numerador. É basicamente essa a diferença. Tranquilo? Se tiverem dúvida, depois a gente vai. Mas dá para entender direitinho com os exemplos também. Gente, eu falo rápido. E aí, se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem pedir para eu diminuir um pouquinho a velocidade, tá certo? As medidas que a gente vai estudar então nessa aula vão ser prevalência e incidência, né, as taxas coeficientes, e as medidas de mortalidade, que são a taxa de mortalidade geral, infantil e razão de mortalidade materna e letalidade. São as que são mais pedidas e as, pelo menos que eu vi nas provas de residência, foram as mais cobradas, basicamente. Então, começar por prevalência, né? Coeficiente de prevalência. Como é que a gente faz o cálculo? Prevalência, você já conheceu o cálculo? Não, né? Prevalência é o quê? A definição clássica. É todo o número de casos, né? Seria aquele de adoecimento que eu estou vendo na arte. A gente vai começar a ver as medidas agora de morbidade. O que é morbidade? Adoecimento. Então a gente vai duas medidas de morbidade, que são prevalência e incidência, depois a gente passa para a mortalidade, certo? Dentro das medidas de mortalidade, das de morbidade, a gente vai ter a prevalência e a incidência. Vocês já viram os tipos de estudos epidemiológicos? Já, né? Então aqui a gente pode trabalhar com dois estudos clássicos, que são os estudos transversais e aqui a gente tem os estudos de coorte. Ou menos trabalhado nessa forma também com os estudos de ensaios clínicos, né? Então assim, vamos pegar a prevalência. Prevalência seria o número total de casos, seja novos ou antigos, eu não sei quando esse caso aconteceu, quando essa pessoa adoeceu, dividido pelo número da população. Isso o coeficiente. Então, se eu quero saber, por exemplo, a prevalência de obesidade dos alunos de medicina da Unifis, sei como eu saber? Sim. Eu vou definir um padrão que seria obesidade, né? Vou calcular, vou ver quem está acima desse peso, olha quem não está, e a gente vai dividir pela quantidade do número de alunos. Isso é prevalência. Tem como eu comparar, por exemplo, com, sei lá, uma faculdade menor? Não. Quando a gente quer comparar, aí é que a gente usa a taxa, que é para converter, digamos assim, numa base de 10. Aí eu posso comparar com qualquer população que eu esteja estudando. Então, a prevalência ela vai medir a proporção de pessoas numa dada população que apresenta aquela doença ou agravo em determinado ponto do tempo. Eu tenho que definir, né, esse tempo. 2023, 2024, 10 anos, 20 anos, 50 anos, etc. Ela é uma fotografia. E toda vez que eu falo de fotografia, eu vou me lembrar de um tipo de estudo, que é o estudo transversal. Quem foi que ensinou isso para vocês? O professor Luciano ou Dani? Luciano? Então, o estudo transversal, ele trabalha o quê? Naquele momento. Só. Eu não estou vendo antes, eu não estou vendo depois. Eu só estou vendo no momento que eu estou aferindo. Então, a prevalência, ela só trabalha naquele período que eu estou analisando. Os casos de existência são contabilizados, né, os que adoeceram em algum momento, são somados com os casos novos e divididos pela população que eu estou estudando. Então, o coeficiente, né, seria justamente o número existente de casos dividido pela população. Quando eu converto a minha base de 10, eu vou chamar isso de taxa, certo? Então, a taxa de prevalência que a gente vai ali comparar. Mais comumente, gente, a gente vai utilizar 10 mil ou 100 mil, tá certo?
vezes 100 mil, que eu consigo comparar com qualquer população que eu esteja estudando, tá certo? Então seria a minha basezinha lá. E é sempre importante que a gente entenda duas situações. Eu tenho que definir o tempo que eu estou estudando, quantos anos, meses, sei lá, e eu tenho que definir a população, tá certo? A minha população, para que eu calcule prevalência e incidência, ela sempre tem que ter risco de adoecimento. Lembra que eu falei antes do câncer, por exemplo? Tem como eu calcular câncer de colo de útero em homem? Não. Então, não poderia colocar a população toda no denominador, entende? Eu só posso colocar a população de mulheres. Entenderam? Então, assim, essa população ela precisa estar muito clara. Ela tem que estar sujeita ao adoecimento que eu estou estudando. Exemplo. Se a gente quiser saber qual a prevalência de uma determinada doença na população, como? Quero saber a prevalência de diabetes mellitus na cidade de Juazeiro do Norte. O que é que eu faço? Como que eu conduzo uma pesquisa que possa medir isso efetivamente? O estudo já disse lá, que é o estudo transversal. Eu poderia fazer assim, eu pego uma parcela da minha população, ou se eu conseguir medir todo mundo, que é inviável, né? Em pesquisa a gente utiliza muita amostra, por quê? Porque não tem como medir a população toda. A população de Juazeiro é quase 280 mil pessoas. Impossível, tá? Então, dentro de pesquisa a gente utiliza amostra. Mas, se eu quiser trabalhar em saúde como um todo, eu vou pegar todos os casos que eu estou trabalhando que são notificados. E aí, é tão importante a gente saber de onde que vem esse caso. Por quê? Porque a gente está sujeito ali a determinadas situações, né? Exemplo, aí vocês vão ver, quando vocês começarem a trabalhar, que a rotina às vezes acaba fazendo com que você não queira preencher as fichas de notificação. Só que, se a gente que está lá na base, trabalhando, não preencher as notificações, tem como a gente saber o que está acontecendo com a nossa população ao certo? Não. E eu vou dizer uma coisa do fundo do coração para vocês. Todos os dados que a gente vê, todas as informações, elas estão bem abaixo do que é verdade. Exemplo, o número de casos de Covid foi muito maior. O número de casos de dengue que a gente tem é muito maior. Por quê, professor? O que vocês acham? Vocês acham que todas as pessoas que tiveram Covid, elas foram notificadas? Elas fizeram teste? Óbvio que não. Então, entende a realidade, como ela é muito mais além do que a gente tem. Por isso que a gente precisa saber, pelo menos o mínimo, para trabalhar em cima dele. E aí a notificação, ela fica a cargo do profissional de saúde, certo? Na verdade, vocês ajudam a notificação compulsória, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa, ela poderia notificar uma doença, tá? Como? Você é leigo, sei lá, sua mãe está lá no interior, aí a vizinha dela está com suspeita de tuberculose e não quer fazer não quer se consultar. Ela pode ligar para a vigilância epidemiológica e dizer, olha, a minha vizinha está com uma suspeita de tuberculose. Por que isso é impactante? Por que deve ser feito? Porque TB é uma doença que pode transmitir para a comunidade, né? E quanto mais pessoas afetadas, pior, né? Porque é um tratamento longo, etc e tal. Isso impacta na saúde da população? Com certeza. Então, notificação, qualquer pessoa pode fazer. Agora, nós profissionais, é obrigatório, tá? A gente precisa mesmo notificar. Então, não deixem notificar os casos que você vai atender. Para a gente determinar, gente, seria só determinar quantas pessoas seriam diabéticas e dividir pela população total. Hipoteticamente, eu peguei, né? Então, a gente tem ali 12.300 pessoas que são diabéticas, né, no município, e a população de Juazeiro seria 278.264 pessoas. Como é que eu faço a prevalência, o coeficiente? Vou pegar o número e dividir, tá certo? Simples assim. Então, quando eu vou dividir esse número, ele me dá uma prevalência de 0,044. Se eu pegar só essa prevalência, isso me diz alguma coisa, será? Assim, eu quero saber se é alta, se é baixa. Será que tem como a gente saber? Tem. Então, quando a gente converte com a taxinha, eu consigo comparar com a prevalência mundial, a prevalência do Brasil, a prevalência do Ceará, e isso me diz mais ou menos como que está a situação. Então, se a gente, por exemplo, como aqui eu peguei 10 mil e 0,04, ficaria 442 a taxa. Isso é alto ou é baixo? Depende, a gente precisa analisar que seria a taxa nacional. Como que eu interpreto isso, gente? A cada 10 mil pessoas, que foi a base que eu converti, 442 teriam diabetes. Isso é alto ou
é baixa? Não sei. Eu preciso comparar com a taxa mundial ou a taxa nacional, entende? Isso é hipotético, lembra? Então, um número aleatório que eu botei para a aula. Mas isso é importante de saber, com certeza. Porque se você está atendendo um PSF lá de Juazeiro do Norte, você vai atender muita pessoa que vai ter diabetes e hipertensão. Tá? 30% da nossa população é hipertensa. Então a gente precisa saber desses números para trabalhar em cima deles. Para não deixar passar diagnóstico, né? Para começar a planejar atendimento. Tudo isso a gente leva em consideração. Entenderam o cálculo? Bem simples, né? Tranquilo? Existem alguns tipos de prevalência que não precisa muita gente se meter a isso, mas eu trouxe para exemplificar, que seria a pontual, que é a frequência de casos existentes naquele momento, né? Então, em determinado dia, sei lá, a gente pega metade do mês de fevereiro e quer saber quantos casos de dengue a gente teve até aqui, seria uma prevalência pontual. Prevalência de período, eu determino o período inicial e o período final. E aí eu vou contabilizar todos esses casos durante esse tempo. E a prevalência na vida seriam todas as pessoas que adoeceram, tá? Então, existem esses tipos de prevalência que a gente pode estar estudando. Isso é importante? Depende. Para a população geral, talvez não tanto, mas, por exemplo, para um gestor de saúde é super importante. Por quê? Porque eu tenho que entender, gente, quanto da minha população está sendo afetada para que eu consiga trabalhar em cima disso, ter um planejamento, ter uma avaliação. Porque, por exemplo, vocês já ouviram falar na Avobacter, que é a bactéria que coloca no Aedes aegypti para deixar com que os vírus não se proliferem dentro do mosquito? Já ouviram disso? Existe um programa não, né? Ele é eu posso dizer, um ponto de controle para a gente ter Aedes aegypti. O que a gente faz? É uma bactéria que fica no intestino do mosquito, que faz com que os vírus que são dengue, zika, chikungunya e febre amarela, eles não consigam se replicar no intestino e, consequentemente, aquele mosquito não seria capaz de transmitir essa doença. Será que se eu, como gestora do Ceará, sou, sei lá, secretária de saúde do estado do Ceará, se eu colocar esse programa para desenvolver, eu tenho que ficar avaliando para saber se ele é efetivo? Com certeza. Por quê? Porque tem recurso envolvido. Então, uma das formas de eu saber se está melhorando ou não seria com os índices de prevalência, de incidência, né, que é o que a gente vai ver agora, para saber se está funcionando ou não. Porque nada, isso é caro. Então, por exemplo, se eu estou investindo muito dinheiro nisso, eu preciso saber se aquele sistema está funcionando ou não. Então, é uma coisa que precisa ser avaliada. É um dos objetivos dos índices, né, das medidas de frequência que a gente está estudando. Então, só para a gente entender como isso é importante ao longo do tempo. Aqui a gente tem a evolução da prevalência de autismo em crianças ao longo dos anos, do ano 2000 até 2018. A gente tinha 1 para 150 crianças em 2000 e em 2018 a gente tem 1 para 44. Isso me diz o quê? Muita coisa, né? Será que eu posso trabalhar em cima disso? Com certeza, está aumentando a prevalência. Por que está aumentando? A gente tem que estudar depois. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo e a gente começa a investigar. A epidemiologia faz isso. Então, assim, vocês acham que tem algum componente que a gente possa avaliar? Por que está aumentando tanto os casos de autismo? O diagnóstico, né? A gente fechou um diagnóstico, talvez seja mais frequente esse diagnóstico nas crianças. Será que é só isso? Será que não tem um outro componente que esteja envolvido? Tem possibilidades, né? Tem possibilidades aí. E a gente pode estudar isso? Com certeza. A epidemiologia vai para isso. A gente pode montar um estudo de acompanhamento de gestantes para ver o que essas mulheres estão expostas para o desenvolvimento do autismo. E ver quem vai desenvolver a criança que vai desenvolver autismo ou não. Isso o nome disso é o quê? Uma coorte, um acompanhamento. Então a gente tem como fazer isso dentro da ciência, né? Mas a gente só pode pensar em possibilidades quando a gente começa a avaliar a situação basal de saúde, que está aumentando. Eu percebi que está aumentando, agora eu quero entender por quê. Aí, por exemplo, o diagnóstico é 4,1 vezes maior em meninos, quer dizer, a prevalência da doença é muito maior no sexo masculino do que no feminino. Será que tem alguma coisa ligada ao gênero, ao sexo? Não sei, mas a gente pode depois começar a estudar dentro dos outros estudos aí. Mas é bem maior, né? A prevalência é 36,5 para meninos e é 8,8 para menina. Então, bastante diferente.
próxima medida. Incidência ela é melhor do que a prevalência, porque ela trabalha com casos novos. Diferente da prevalência, eu sei exatamente quando essa pessoa adoeceu, entende? E isso me mostra melhor como está a situação de saúde da minha população, porque eu sei exatamente quando ela adoeceu. Se eu pego no ano de 2023 a incidência, né, e começo a trabalhar no ano de 2024, eu vou saber quantas pessoas vão adoecendo. E isso está me dizendo como que está o estado atual daquela saúde daquela população. Então a incidência, né, ela vai falando a frequência que surgem novos casos de uma doença no intervalo de tempo, como se fosse um filme. Então não é mais a foto, é um filme. Por isso que aqui a gente muda de estudo. A gente não pode mais ver a incidência no transversal, a gente vê aonde? No acompanhamento da população. Acompanhamento a gente tem dois tipos de estudos possíveis, coorte e ensaios clínicos, que são as pesquisas clínicas, tá certo? Então quando eu quero ver, já ouviu falar na coorte de Framingham? O score de Framingham, que é de doença cardíaca? Pronto, o score de Framingham surgiu por a melhor coorte que nós tivemos no mundo, que foi a coorte de Framingham, que é uma cidade dos Estados Unidos, onde a população ela foi acompanhada por 40, 50 anos e ainda hoje porque a gente pegou filhos e netos dessa população, e foi nela que a gente viu os fatores que estavam associados à doença cardíaca, isto é, eu estou te acompanhando por muitos anos. Aí eu vou medindo tuas taxas, eu vou vendo o que eu tenho de diferente em ti. Tal momento que tu vai apresentar um infarto. Eu digo, opa, o que ela tem de diferente da pessoa que não apresentou? Foi aí que a gente soube que colesterol era fator de risco, pressão alta, né? Então, sedentarismo, entende? A gente só tem esses fatores de saúde, gente, quando a gente acompanha esses estudos. Eles são muito importantes para determinar o estado de saúde, os fatores da nossa população. Então, a incidência em si, ela diz respeito a caso novo, apenas. Não é caso antigo, não são todos os casos. São apenas os novos. Mesma coisa, eu vou pegar todos os casos novos naquele tempo que eu determinei e dividir por aquela população que está exposta, tá? Isso é o coeficiente. Quando eu quero converter para taxa, eu uso uma base de 10 e multiplico para que a gente consiga comparar na população total. Então, para a gente entender como que faz, né? Considera a Secretaria de Saúde do município do Nordeste com 290 casos novos de tuberculose em 2012. A população estimada desse município era de 1.300.000, tá certo? Como que a gente faz, então, a incidência? Divide o número de casos pelo número da população. Isso é o coeficiente. 0,000. Isso me diz o quê? Não sei. Posso comparar com a população? Não. Eu só posso comparar quando eu utilizo a conversão em taxa, que é a multiplicação. Por isso que, basicamente, a gente usa o 100.000, que é fácil de comparar com qualquer outra população. Então, quando eu multiplico isso por 100.000, eu tenho 22,3 casos de tuberculose a cada 100.000 pessoas. Isso é muito de TB, porque TB é uma doença que é prevenível e que é controlável, entende? Ah, cara, mas só 22 a cada 100.000. Mas é muito. Porque é uma doença que é antiga, é uma doença que a gente estuda já faz tempo, entende? Imagina se fosse, sei lá, 22 bebês morrendo a cada 100. É muita coisa? Não sei, depende muito da população que está ali sendo estudada, das condições de vida dessa população, né? Por isso que a gente sempre também tem que levar em contexto a realidade. Existem dois tipos de incidência também, que é a acumulada e a densidade de incidência. A gente foca nessa aqui, tá? A outra é mais para estudos mesmo, é mais restrita a estudo de coorte, por exemplo. Então, na incidência acumulada, que é essa que a gente viu, então eu só pego o número de casos, vou dividir pela população total e vou multiplicar para a minha base, tá certo? Aqui, eu preciso entender que o número de pessoas expostas no período considerado ela é cumulativo, né? São quantidade de casos. Assume que todos os indivíduos do meu denominador, da minha população, ela tem que estar exposta, ela pode adoecer daquilo que eu estou estudando, tá certo? Mas ela não sabe exatamente o dia, ou mês, ou ano que essa pessoa adoeceu. Eu não estou levando isso em consideração, eu estou pegando aquele tempo todo que eu estou estudando, tá certo? Quando eu tenho os estudos de coorte, os ensaios clínicos, eu sei exatamente dessa pessoa adoecer porque eu estou acompanhando ela. Então, se eu estou acompanhando, como é seu nome? A Gabriela? Se eu estou acompanhando a Gabi e eu falo que ela adoeceu, sei lá, em 20 de fevereiro de
2024 é que eu tenho pontualmente. Isso é forte, eu tenho controle. Na população geral, no meu município, eu não tenho esse direito, né? Então, aqui, gente, é mais utilizado quando eu tenho coortes ou ensaios clínicos. Que eu vou usar a pessoa ano, a pessoa tempo que eu estou utilizando. Não vou deter isso aqui para vocês, porque faz mais, é mais relacionado mesmo a coortes e não faz muito sentido a gente estudar. Mas, para quem quiser, seria justamente, eu estou acompanhando, sei lá, 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 10 eu posso perder o segmento. Então eu não sei quando elas adoeceram, entende? Se eu perder o segmento dessas pessoas, uma forma de eu utilizar esse dado seria o tempo que ela teve exposta, o tempo que ela foi acompanhada. Então, digamos que eu tenho uma cor de chikungunya. Estou acompanhando esses pacientes por 3 anos. E aí, 3 pacientes de 10, 3, eu não sei quanto que adoeceram. E 1 ano eu perdi o contato. Eu utilizo esse 1 ano que ele pegou, entendeu? É mais ou menos isso. Então aqui é como se fosse, eu tenho 5 anos, eu tenho 5 pessoas, e aí essas pessoas adoeceram ou não. As que adoeceram seriam os continuamente, e aí seriam a doença. E aqui seria a quantidade de tempo que cada uma foi sendo avaliada. Por isso que a gente usa no denominador pessoa-tempo, que pode ser ano, pode ser mês, pode ser semana, tá certo? Mas isso é muito utilizado no coorte, para ensaio clínico, que é para não perder aquele dado, se essa pessoa não teve a doença, se essa pessoa foi perdida, e não é na população geral. Dentro do meu município, dentro da gestão de saúde, eu vou utilizar a incidência acumulada mesmo, certo? Ficou claro? Não se detém para isso aqui, eu só trouxe para exemplificar mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, é um boletim que acabou de sair do Ministério da Saúde, eu acho que foi semana passada, se não me engano, falando sobre os casos de dengue, para a gente comparar, ó, de 2024 e 2023. Então, em azul escuro, a gente tem o número de casos de dengue, né, em 2024, e a gente tem, em azulzinho mais clarinho, o de 2023. Vocês acham que está diferente isso daí? Tá, né? Muito. Por quê? Gente, é esperado, dengue, ela é uma doença que é sazonal, concorda? O que é uma doença sazonal? Que ela tem um ciclo dentro do ano. A gente espera dela dentro do contexto de chuva. Então, a gente começa a chover agora e a gente vai ter a maioria do número de casos quando? Abril, maio. Aqui, ó. Sempre é assim, é cíclico. O que foi que aconteceu esse ano? Devido ao El Niño, devido a todo o calor, a temperatura está mais quente. Pode prestar atenção, Fortaleza está chovendo bem menos do que choveu ano passado. Aí o que acontece? Muda o ciclo dos mosquitos. Lá no centro-oeste e no sul-sudeste, o que está acontecendo? Voltou o número de casos. Aqui ainda não. Aqui vai vir ainda depois, viu? Então use os repelentes, pelo amor de Deus, porque a gente vai ter epidemia tranquilamente também. Então aqui eu tenho o número de casos, gente. É caso bruto. Ó. Enquanto a gente teve menos de 10 mil na primeira semana de janeiro, a gente teve aqui quase 55 mil notificados. É uma diferença muito grande, tá certo? Só que ainda assim eu estou trabalhando com um caso bruto. Será que é melhor eu converter isso em outra unidade de medida? Com certeza, a gente vai trabalhar com a incidência, né? Então, se eu tenho um número de casos novos, aqui a gente tem o coeficiente de incidência na população do Brasil, né? E tem aqui todas as regiões, tá vendo? Em verdinho, centro-oeste, nordeste, amarelinho, e nós temos aqui sudeste e sul. Isso em 2023 e 2024. Quem que teve o maior número de casos em 2024? Centro-Oeste. Então a gente sabe, o Distrito Federal, Goiânia, Paraná, está tendo, desde o final do ano passado, está tendo uma alta de casos muito grande, né? Sudeste e Sul também a gente pode ver. E veja como que a gente já ultrapassou o limiar da incidência do ano passado. O pico. Então a gente vai ter muito mais casos notificados ainda, entende? A gente ainda vai ter muita casos de dengue ainda esse ano, por conta que não chegou no Nordeste ainda, a epidemia, mas vai chegar. Então, assim, quando eu trabalho com eficiente, gente, eu consigo comparar todas as regiões, eu consigo comparar as cidades. Por isso que eu sempre tenho que converter a minha taxa. E a partir disso eu posso utilizar acho que eu não tenho. Posso utilizar o que eu quiser para medir. Por exemplo, eu tenho dentro do sexo, na faixa etária, né? Qual é a faixa etária mais acometida? Eu trabalho sempre com incidência, em casos novos. Quantos casos foram notificados no ano de
23. Isso é prevalência ou incidência? Incidência, porque se foram todos os casos notificados em 23, dividido pela população de 2023, entende? Isso é uma incidência. Se eu quiser saber prevalência, seria todos os casos de lá para cá, novos ou antigos. Então, a diferença basal é essa. Incidência, caso novo, do tempo que eu estou determinando, e prevalência é todo caso que eu tenho acesso, tá certo? Fatores que influenciam incidência ou prevalência. A gente tem migração, se eu tenho muita população indo embora, sabe, imigrando, se eu tenho emigrando também, se eu tenho, a depender do tempo de duração dessa doença, eu acho que é o que mais interfere, porque eu vou pensar. Me dê exemplos de doenças crônicas. Diabetes e hipertensão. Me dê exemplo de uma doença infecciosa crônica. Chikungunya, é muita desgraça. Quem teve chikungunya aqui, alguém teve? Graças a Deus, gente, nos repelem, porque foi a pior desgraça que eu já tive na minha vida. Quem mais? Doença infecciosa crônica. HIV, TB, hanseníase. É crônico? São muito tempo, né? Vocês acham que a prevalência de HIV é maior ou menor do que a prevalência de Covid? Prevalência. Quem tem maior HIV? Por quê? Porque é ao longo do tempo. Preste atenção o que pode acontecer em questão de prevalência. Se a doença é curta, como é uma síndrome gripal, Covid, gripe, o que vai acontecer? Eu posso não pegar. Então é muito pequenininho o intervalo de tempo. Aí esse caso pode passar, entende? Então, quanto mais curta essa doença, menor vai ser a prevalência dela, obviamente. Então, se é uma doença crônica, obviamente ela vai ter uma prevalência maior. Isso é o que mais interfere, tá? Outra coisa que pode interferir é a morte, letalidade dessa doença. Vamos comparar, por exemplo, TB. Não, TB não, TB até que tem uma mortalidade razoável, mas hanseníase. Você já viu alguém falar que morreu de hanseníase? Hanseníase é uma doença que ela é debilitante, ela é crônica, mas ela não mata muito fácil. Por quê? Porque a pessoa vive anos com ela, mesmo que esteja não controlada, mesmo que esteja não tratada, entende? Já diferentemente de, sei lá, se voltasse varíola. Se varíola tem uma mortalidade alta? Altíssima. Em torno de 100 pessoas que perdem 39. É muito? Entende? Então, a letalidade, que seria o que a gente chama na ciência de virulência desse agente etiológico, vai interferir também diretamente. A letalidade do Covid, ela foi alta? Sim ou não? Como é que a gente mede letalidade? A gente vai ver, né, já na aula. Mas, tipo assim, vocês já pensaram nisso? Ou já viram tanto? Letalidade, eu vou pegar quantos casos morreram das pessoas que adoeceram. Então, por exemplo, se eu pegar, lembra que eu falei 30 de 100? Como que a gente calcula então? Seria 30 de 20% a letalidade da varíola, basicamente 20%. É alto, muito alto. Se a gente pegar e for comparar, por exemplo, a da Covid, ficou em torno de, no máximo, 3. Por quê? Porque eu tive muitos casos, entende? Muitos casos. Eu sei que muitas pessoas morreram, mas comparado ao número de adoecimento, ainda foi baixo. Isso se a gente for levar em consideração, por exemplo, a gripe espanhola, de 1918, outra grande epidemia. Ela teve uma letalidade maior? Sim. Por quê? Porque a gente não tem tratamento, entende? Então, tudo vai depender de qual estado de saúde tem a população. Se eu tenho um tratamento eficaz, se eu tenho vacina, se eu tenho... Então, tudo isso vai interferir em relação à quantidade de prevalência, ao número, né? De prevalência ou de incidência, tá? Óbito, cura, se a doença é crônica, né? Então, assim, a gente tem uma contabilização, mais ou menos, que a prevalência, ela interfere, né? Da quantidade de incidência e da duração da doença. Então, quanto maior a duração dessa doença, a prevalência é maior. Quanto menor, vai ser a prevalência pequena também, né? Outra coisa que tem que levar em consideração é o quanto a minha população está se movimentando, quantas pessoas vão embora, quantas pessoas entram, né? Isso é para cálculo mais demográfico da gestão que vai ser utilizado, certo? Alguma dúvida em relação à prevalência e incidência? Tranquilo?
Agora, gente, a gente passa para as medidas de mortalidade. Porque, assim, um outro ponto de que eu posso medir a saúde da minha população é justamente eu analisar de que essas pessoas estão morrendo. Eu analisei de que elas estão adoecendo, que são as de morbidade. Agora eu utilizo as de mortalidade, que é de que elas estão morrendo. É um outro dado muito importante para eu ver como é que está o estado de saúde da minha população. Tem uma questãozinha, né? Vamos lá, rapidão. A epidemiologia é fundamental para definir estratégias de prevenção e controle em saúde coletiva. Para isso, utiliza métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas. Nesse sentido, é correto afirmar que a prevalência indica o número de casos novos ocorridos? A gente já viu que não, né? Bem, os indicadores de saúde são expressos em taxas, coeficientes e proporções e têm sido usados como objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos. Paradoxalmente, para isso utiliza-se a expressão de ausência de saúde. Será? Quando a gente tem dúvida que a questão, que a gente faz o quê? Deixa ela lá, vamos passar, né? Prevalência é o número de casos antigos dividido pelo total de casos novos da doença. Quem está embaixo sempre o denominador? População. Vai estar errado. D. Determinantes de saúde referem-se a aspectos e hábitos pessoais e comportamentais. Determinantes de saúde, gente, eles vão levar em consideração os hábitos de vida, realidade, contexto social, político, econômico, né? Então, leva em consideração, sim, o seu hábito de vida, mas é muito mais do que isso. E letalidade é um indicador global de saúde, útil para investigar padrão de rigidez de uma população. Rigidez seria o padrão de doença mesmo, tá, gente? Se alguém não sabe. A letalidade, na verdade, a gente utiliza ela para avaliar quão grave é uma doença. Não é o estado de saúde da minha população, porque eu já estou estudando com as pessoas que estão doentes. Então não faz sentido. Sobre o quê? Bem, né? Então, os indicadores, gente, eles são utilizados, coeficientes, as taxas, justamente para que a gente avalie o estado de saúde da minha população, tá certo? Ela pegou uma palavrinha mais complicada, mas vem dizendo justamente isso, né? Para isso, utiliza-se ausências de saúde, que é quando a gente tem um adoecimento. Mas e se a gente quiser saber o nível de vida? Como que está a qualidade de vida? Como que está? Quanto tempo essa pessoa está durando? Quanto tempo... Sabe o que é isso? Existe um padrãozinho, um indicador que diz... expectativa de vida ao nascer. Já ouviram falar disso? Tipo, você nasceu hoje, você tem 24. Quantos anos mais ou menos tu dura? Isso vai sendo estudado a partir do momento que a gente trabalha os indicadores. Exemplo basal. Há 50 anos atrás, a expectativa de vida ao nascer era o quê? 40, 50 anos. Hoje, se a gente for analisar, vai em torno de quanto? 70 a 80, tá? A gente tem algumas populações, gente, como por exemplo o Japão, que os velhos ficam até quantos anos lá? 100 e poucos anos, né? Então, assim, depende de como está o estado da população, tá certo? Então, quando a gente quer estudar o nível de vida, a gente vai estudar como que essas pessoas estão morrendo, tá? Então, as taxas, né, de mortalidade, eles são utilizados para a gente entender esses indicativos e como que a gente calcula o número de óbito, né, da população em risco de morrer, dividido por essa população, tá certo? A depender do objetivo, pode-se calcular a taxa de mortalidade geral, específica, por faixa etária, por etnia, né? Então é muito simples. Taxa de mortalidade geral é óbitos de todas as causas dividido pela minha população. Agora eu pergunto a Gabi. Peguei pro Cris, né? Agora, mas tá na frente é isso, né? Basicamente. Não, deixa eu pegar a galera lá atrás, deixa eu ver. O de preto ali atrás, como é que é o nome? Lucas, será que a taxa de mortalidade geral ela me diz muita coisa do meu estado de saúde da população? A geral? Eu não sei de que essas pessoas morreram. Então, como que é mais fácil eu analisar? Taxa de mortalidade específica, né? Então, já volto aqui. Quando eu quero saber realmente de que essas pessoas estão morrendo, gente, é isso que me importa, eu preciso saber de quê? Qual a causa da morte? E a causa da morte ela é muito importante, então a gente pode dividir por faixa etária, por etnia, para saber quais grupos de risco estão tendo ali que estão morrendo, tá? E isso vem de onde? Onde é que eu tiro esse dado? Da geração de óbito, né? Então, a taxa de
confiança, com força. Vamos tomar um café, né? Quem preenche a DO, gente? Médico, tá certo? É médico, responsabilidade de vocês. Então, esse dado, vocês podem ver lá na frente. Olha, a taxa de mortalidade é responsabilidade de vocês. Porque se não está sendo preenchido, eu não vou saber. E ele precisa ser preenchido adequadamente para que eu tenha os dados adequados, tá certo? Aqui eu aprendi a certidão de óbito, porque ela vem da declaração de óbito, né? Diferente. Porque assim, na verdade, tanto a declaração de nascido vivo quanto a declaração de óbito, elas são sempre em 3 vias, que vão ser uma para o município, uma do local onde aconteceu e uma para o cartório. Então, a certidão de óbito de nascimento, ela só vai ser vinda quando você tem a declaração de nascido vivo de óbito, tá? A declaração de óbito é de responsabilidade do médico mesmo, por lei, né? E o nascido vivo vem de qualquer estabelecimento que tenha ali parido ou naquela região. Porque, por exemplo, às vezes, inclusive, gente, pode acontecer também da pessoa morrer sem o local, sem o médico responsável. Infelizmente acontece, né? Tem população descoberta. Aí a gente vai levar o PML, o SPO, se tiver. Se não tiver, pode ser o PSF. Então, tem várias variantes. Não sei se vocês já estudaram isso. Mas é bom saber porque justamente a gente se resguarda, né? Caso tenha acontecido depois de algum problema. Mas realmente eu peguei a figura errada, né? Eu peguei a figura da certidão e da declaração. Então, o sistema de onde a gente tira os dados de mortalidade, gente, é o sistema de informação sobre mortalidade, o SIM, né? E a fonte ADO. Então, aqui, quando eu divido por causa específica, aí sim eu consigo entender melhor o padrão de morte da minha população, certo? Taxa de mortalidade de 30 a 69 anos por câncer no Brasil, de 2000 a 2019. Então, aqui ele está me dizendo quais são os cânceres que são mais que estão acometendo a minha população que está morrendo. É importante eu saber disso? Com certeza, porque a partir disso eu consigo prevenir, talvez trabalhar a prevenção desse tipo de câncer na população. Então, se a gente for analisar, no sexo masculino a gente tem, e aí é basal, né? Não sei se vocês sabem, mas aumentou muito de uns tempos para cá, principalmente por conta do cigarro mesmo, né? Tanto na população feminina quanto na masculina aumentou muito o número de casos de câncer de pulmão. Quem mais mata a população mortalidade. Pronto. Para a gente entender melhor, quando eu pego, se eu for analisar a taxa de incidência, qual é o tipo de câncer que mais acomete a população masculina, ele é diferente do tipo de câncer que gera mortalidade. Vamos lá. Qual é o câncer que mais afeta a população masculina? Pronto. Tudo bem. Segundo local. Pronto. Então, o câncer de pele, será que ele mata fácil? Não, o câncer de pele, se ele for um basal, né, um carcinoma, é tranquilo, dá para viver um bocado de tempo. E próximo, será que eu consigo viver também muito tempo? Sim. Agora, às vezes, quando é um câncer mais agressivo, a mortalidade é diferente. Então, qual é o câncer que mais mata a população masculina? Pulmão e brônquios, tá certo? Já a feminina, quem? É a mesma que tem a maior incidência, que é de mama. Eu acho. Depois eu vou pesquisar, porque não lembro mais se ainda é também de pele, né, da população, mas é de pele, né? Mas a de mama tem segundo e é a que mais mata mesmo na população feminina. E eu adoro falar sobre câncer, mas assim, a gente sabe que é uma doença difícil, né? Na área de saúde, mas eu gosto de estudar sobre câncer, assim, é uma coisa que eu queria fazer, eu queria ter feito doutorado, na verdade, não sabe como funciona. Eu queria ter feito na área de patologia, de imunologia com câncer, né? Mas, graças a Deus, eu não passei na prova, e já estou aqui com vocês trabalhando na epidemiologia, né? São as coisas da vida, gente, nem sempre é assim, você bota coisas na cabeça, mas o caminho é outro, né? Nunca pensei na minha vida, por exemplo, morar em Fortaleza. Eu sou de uma cidade muito pequena, então eu achava, nossa, eu nunca vou para uma metrópole, né? Tipo assim. Eu vim morar com a cara para fazer mestrado em 2014 e aqui estou, não quero ir embora não, né? Espero ficar professora de vocês por um bom tempo. A mesma coisa os caminhos, você faz um plano, sei lá, você quer pediatria. Pode ser que você se apaixone por outra área depois,
E eu achei muito interessante, assim, a única certeza que você pode contar é que você não controla nada. E é verdade. Você faz um plano pro seu dia, volta a pé fora, acontece tudo diferente. Então, assim, a gente trabalha com as incertezas, né? Mas voltando ao assunto, depois a gente pode filosofar, marcar uma outra aula, né? Só a gente marcar umas filosofias. Mas então, quando a gente trabalha com mortalidade, gente, a gente tem sempre que levar em consideração a minha população, né? E entender o contexto. Mortalidade, a gente vai sempre pegar o número de óbito e dividir pelo número de casos, não da população toda, tá? Dividir pela população de... Estou confundindo com letalidade. Mortalidade é quando a gente tem o número de óbitos pela população. Então, sempre quando eu tenho, eu posso ter 1.400 diferente de... Aqui é a mesma coisa, 1.400. Mas a taxa ela pode mudar porque a população pode ser diferente, entende? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar para comparar. Eu tive 2.000 óbitos, né, na Regional 5 e tive 1.400 na Regional 1. Será que só o número de óbitos é possível comparar? Não. Sempre eu tenho que levar em consideração o tamanho da população. Porque quando eu faço a taxa de mortalidade, ela vai ser diferente. Aqui eu tenho 359 e aqui 354. Foi bem similar porque a população é um pouquinho maior, né? Então acaba que isso difere, entendeu? Por isso que sempre a gente tem que levar em consideração a população que a gente está, o tamanho, né, da população que a gente está estudando. E sempre também converter a basezinha, né, gente? Vou converter aqui. Óbitos da causa pela população e sempre levar a base. Sempre tem que levar, tá? Não posso esquecer. Aqui essas que a gente vai entender agora. Vamos lá. Razão. Lembra que eu falei que a razão ela é uma taxa diferente? Ela é uma coisa diferente? Por quê? Porque a pessoa que está em cima é diferente da pessoa que está embaixo. Não é a população que está em risco de adoecimento de óbito. São populações diferentes. Eu tenho um número de óbitos, né, por determinada causa, dividido pelo número de óbitos de... Gente, eu acho que eu escrevi errado. Vamos lá. Razão da mortalidade materna, eu tenho o número de óbitos de mulheres sem período, né, idade fértil, que foi devido à gravidez ou algum agravamento, dividido pelo número de nascidos vivos. Eu acho que foi, sei lá, estava dormindo quando eu terminei a aula, então já está cansado. Mas, por favor, corrijam, tá? A razão da mortalidade materna é quando eu tenho, justamente, a quantidade de óbitos nas mulheres que morreram em decorrência de algum desfecho de óbito, decorrente da gestação, etc., direta ou indireta, tá? Morte materna, dividido pelo número de nascidos vivos. Vejam que a pessoa que está em cima, a mulher, ela é diferente do bebê que está embaixo. Então, por isso que a gente chama de razão, tá certo? E aí, sempre a gente tem que... Em cima está certo, a taxa que eu fiz errado. E aí, converter a taxa, tá? Por 100.000, a multiplicação. Não, porque só o número de óbitos. Você achou que é só o número de óbitos? Vamos lá entender, ó. Não. Vamos lá. É bom pra gente deixar bem fácil. Quando eu tenho, todo mundo estuda? Sim. Eu sou lá no interior, lá de Cariri, e eu disse que a gente fala muito alto. Então, assim, para todo mundo, ele fala alto mesmo. Número de óbitos é diferente quando eu trabalho com uma razão ou uma taxa. Por quê? Porque aqui eu estou só com um número puro. Isso é o que eu chamo de taxa. Beleza? Então, tem como eu comparar o número de óbitos das mulheres de Fortaleza com as mulheres de Tubarão do meu município? Não. Tá certo? Então, por quê que eu não posso? Por conta do tamanho da população. Então, a razão da mortalidade materna, gente, ela vai trabalhar o número, tá lá em cima, o número de óbitos maternos, diretos ou indiretos, tá certo? Dividido pela quantidade de nascidos vivos. Então, aqui é o número de óbitos maternos
quantidade de número de nascidos e crianças que nasceram. Então, por exemplo, eu quero saber a taxa de ração mortalidade materna de 2023. Eu quero o quê? Quantas mulheres morreram por óbito materno, né, que está ligado aqui à gestação, e vou dividir pela quantidade de número de crianças que nasceram. Então, a pessoa que está em cima não é a mesma pessoa de baixo. É por isso que a gente vai chamar isso de razão, tá certo? Então, sempre que é razão, a pessoa que está no numerador é diferente do denominador. Índice é diferente de taxa, é diferente de razão. Vamos lá. A razão, pessoas diferentes, isso é muito fácil a gente decorar. Só que o índice, ele é parecido com a taxa. Por quê? Porque a mesma pessoa que está em cima é a pessoa que está embaixo. Mas lembra de uma coisa, índice no geral é quando eu tenho mais de um componente sendo avaliado. Lembra do apigar que eu falei? Quantos componentes eu avalio no apigar? 5. Então aqui eu tenho 5 componentes sendo avaliados, por isso que isso a gente chama de índice. Indicador é outra coisa. Aqui a gente pode chamar de uma coisa de taxa. E aqui a diferença é porque o meu numerador e o numerador são as mesmas pessoas. Se eu quero saber a prevalência de diabetes em Fortaleza, quantas pessoas têm diabetes, dividir pela pessoa que pode adoecer diabetes na população total. Então são as mesmas pessoas, diferente aqui. Porque aqui é uma mulher e aqui é uma criança. Entende? Não são as mesmas pessoas em risco, as mesmas pessoas que estão expostas. Sempre que tiver pessoas diferentes, é razão. E geralmente só tem eu que a gente trabalha razão. Razão não está dada na terra, é fácil de aprender. Taxa não, taxa a gente tem mortalidade, a gente tem incidência de prevalência. E como é que eu sei? O que tem em cima é o agravo, é a doença, é a morte que eu estou estudando, e embaixo é a população que eu estou estudando. Simples assim. Alguma dúvida? O índice então é uma população diferente. É porque a gente colocado no slide que é a população índice. É porque índice a gente não trabalha aqui. A gente não está mexendo com isso, na verdade. É porque no slide do coeficiente está ali. Embaixo, não é exato, né? Mas na verdade então foi ele mesmo, que é razão. Tá certo? Razão. Ali é razão. No índice seria quando eu avalio mais um indicador junto. Seria o apigar, são coisas que sempre são mais de um. O indicador é a taxa, o coeficiente é qualquer medida que a gente utiliza, tá bom? Indicador é isso, é a taxa do coeficiente. E a gente ainda pode usar a proporção, que seria, por exemplo, a letalidade. A letalidade, que a gente vai ver já é quando eu tenho uma proporção de pessoas que morreram nos casos, que é uma porcentagem, né? Diferente. Não é uma taxa, porque eu não tenho uma comparação da base a 10. Ela é uma porcentagem. Oi? Ficou claro agora? Alguém está com dúvida? Gente, ó, o Boqueirol, que é o outro livro de epidemiologia, tem bem direitinho também escrito, tá? Descrito que é a diferença de cada um. Mas se quiser eu explico novamente. Sempre assim. Vamos lá. Confia na dúvida, né? Mais fácil, gente. Vamos botar em outra pergunta, porque a gente só tem essa aula, eu não vou ver você de novo. Então vamos tirar a dúvida, né? Vamos lá. Quando a razão é a mais simples dela. Razão, por quê? São pessoas diferentes. Quem que eu decoro? Razão mortalidade materna. Razão mortalidade materna é quando eu tenho a quantidade de mulheres que morreram por óbito relacionado à maternidade dividido pela quantidade de crianças que nasceram naquele período. Então são pessoas diferentes. Razão, beleza? Substitui lá no slide que está índice, que é aquele que tem as definições, aí fica mais fácil de você visualizar. Esquece o índice, a gente não está trabalhando com eles aqui não. Indicadores, então, a gente pode ter coeficientes e taxa. Coeficiente é um dado bruto, como por exemplo, eu quero saber a prevalência de diabéticos da população de Fortaleza. Eu só pego o número de diabéticos, que seria do agravo da doença que eu estou estudando, dividido pela minha população. Isso é um coeficiente.
suficiente. Por quê? Eu estou só pegando o número total e multiplicando a população. Mas lembra que isso aqui é um dado? Eu posso utilizar ele para estudar? Posso, mas dentro do município. Se eu quiser comparar, extrapolar aquilo ali, né, eu preciso converter. Aí eu vou converter a minha base de 10, tá? Multiplicar. E com isso aqui eu vou transformar em... Beleza? Então a taxa sempre eu tenho que levar em consideração que a pessoa que adoeceu ou morreu, né, ela está dentro dessa população que eu estou estudando. Então aqui são iguais, né, são semelhantes. Então, por exemplo, eu nunca posso calcular a prevalência do câncer de colo de útero botando um homem no denominador, porque não é a população que vai estar exposta. É só lembrar disso. A população ela tem que estar exposta aqui que eu estou estudando, tá bom? É um dos preceitos dentro da epidemiologia. Ficou claro? Ai, gente. Pelo amor de Deus, corrija isso daí, tá? Foi, sei lá por quê. Pronto. Uma outra taxa que é muito importante a gente estudar é a mortalidade infantil, que é justamente o número de menores de um ano, né? Tem que ser menor de um ano, pelo número de nascidos vivos dentro daquele ano. Gente, razão de mortalidade materna e taxa de mortalidade infantil, ela vai me dizer muito do estado de saúde da minha população. Concorda? Porque se eu tenho criança que está morrendo antes de um ano de idade, é porque a assistência em saúde está falhando. O pré-natal não está sendo efetivo, a assistência não está sendo efetiva em detectar. Se eu tenho uma mulher que está morrendo durante a gestação, o que está falhando provavelmente? Pré-natal. Se eu tenho uma mulher que está morrendo de parto, o que está falhando? A assistência não do parto. Então isso me diz diretamente, né, como que está essa população. Se eu quero, por exemplo, entender como que é o estado de saúde mesmo de qualquer país, eu pego a taxa de mortalidade infantil. Porque eu vou entender se a saúde está sendo boa ou ruim. Tá certo? Isso aqui está dizendo muito. E aqui, ó, a diferença, gente. A taxa é padronizada, tá? É por mil. A taxa de mortalidade infantil. Então, olha, a taxa de mortalidade infantil em relação às diferentes regiões. Isso me diz muita coisa? Diz. Região Nordeste, disparado. Por quê? Infelizmente, gente, falta de acesso. A gente ainda tem muitas pessoas no Nordeste que têm falta de acesso mesmo a uma qualidade boa de pré-natal, uma assistência, né, um serviço de saúde. Porque, assim, tem alguém de fora aqui? De outro estado? Não? Olha como vocês são tudo de Fortaleza, né? Então, assim, por que eu tô... Não, mas pode ser... Vocês sabem o interior? Cascavel, né? Mas o interior? Agora, Xeramubim, não é diferente quando a gente pega as realidades, né? Então, por exemplo, vamos pegar o Xeramubim. Por que eu peguei o Xeramubim? É uma região seca. É uma região que sofre muito com seca. Então, se você pegar uma população que tem uma assistência que é de Fortaleza, com uma população que sofre com isso, é muito difícil do acesso. Às vezes, a população em zona rural tem que andar quilômetros para poder ter uma unidade de saúde. Então, a gente tem que entender essas realidades, porque são sempre muito diferentes, tá? Gente, eu já pior tudo, sabe? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Eu vi uma questão de residência especificando isso daqui. Então, para a gente deixar claro, né? Dentro da mortalidade infantil, eu posso ter ainda essas outras mortalidades, que seriam a taxa de mortalidade neonatal, que seriam os bebês até 28 dias de vida, taxa de mortalidade pós, né, que é entre 28 dias e 1 ano, e a taxa perinatal, que ela vai pegar de 22 semanas de gestação até 7 dias de vida. Cada taxa dessa me diz das condições de vida da minha população, tá? Por quê? Se eu pegar a taxa de mortalidade neonatal, gente, você acha que um fator ambiental do ambiente, ele vai mais interferir no bebê até 28 dias ou maior de 28 dias? Maior que 28, entendem? Então, assim, se eu sei que está morrendo mais criança, sei lá, entre 5 meses, 6 meses, eu sei que não foi o pré-natal provavelmente que falhou. Talvez seja ali a assistência ou a condição de saúde dessa população. Agora, se eu tenho
tenho muito bebezinhos morrendo até 28 dias, provavelmente eu deixei passar alguma coisa da gestação ou do parto. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, cada indicador desse, que seria as taxas, né, gente? O indicador, gente, é a taxa que eu estou utilizando, o coeficiente, tá certo? A gente chama de indicador. Esquece os índices, porque não são trabalhados aqui. Então, só para a gente entender, né, que as taxas de mortalidade neonatal, ela me diz muito sobre a qualidade de assistência, como que está a pré-natal, como que está o atendimento para essa população e a condição de vida dessa pessoa também, tá? Então, aqui a gente tem, né, no Brasil, Nordeste, Nordeste. Precoce, né, que é até 7 dias, tardia, então a gente sempre tem índices muito altos. Por quê? Falta de acesso, saúde ruim, né, as condições meio socioeconômicas. Então, infelizmente, o Nordeste sempre está bem disparado. Aí outra questão bem rapidinha. A mortalidade infantil pós-natal é de quanto? Acima de 28 dias até 1 ano. Ela tem forte relação com atenção ao parto, controle de infecção hospitalar, acompanhamento pré-natal ou falta de saneamento básico. Assim, a gente poderia ficar entre pré-natal e saneamento, né? Mas aí, realmente, gente, pronto, acho que inclusive caberia recurso. Por quê? Eu teria que saber de que mesmo essas pessoas, esses bebês estão morrendo, essas crianças, né? Para saber. Mas a questão, o gabarito, ela falou do pré-natal mesmo, tá? Só que eu acho que ela é muito mais pré-natal mesmo. Até os 28, ela é muito mais relacionada a pré-natal do que a pós, né? Aí olha só essa questão. Vamos lá. Das abaixo se refere a municípios de Bons Ventos, 2015. Nascidos vivos, 2.344. Óbitos por neoplasia, 35. Isso foi no ano de 2015. Total de óbito total, né, do município, 755. Óbitos de crianças de 7 a 27 dias, isso é, neonatal, né? 4. População, 85 mil pessoas. As três fórmulas abaixo são usadas para calcular quais indicadores de morte e mortalidade. Então, ele te deu a fórmula e queria saber o que era a definição. Tá vendo? Então, vamos lá. 35 dividido por 85 mil. Isso aqui é o quê? 35, quem é 35? Óbitos por neoplasia. Se eu estou especificando, é uma taxa específica de mortalidade, tá certo? Então, aqui eu posso dizer justamente coeficiente de mortalidade por neoplasia, proporcional, mortalidade. Né? Tudo ok, beleza. Se eu pego 35 por 755, eu estou pegando neoplasia pelo total de óbitos. Aí pronto, chegando onde eu queria chegar. Peguei óbito específico pelo total de óbitos. Então, aqui é uma proporção de óbitos por neoplasias, tá certo? Nesse caso, a gente pode calcular a mortalidade proporcional, é o nome, tá certo? É diferente da taxa que a gente estava calculando, porque a taxa ela é geral, ela é para a população. Quando a gente pega uma proporção, que seria quantas pessoas morreram por neoplasia, quantas pessoas morreram por dengue, ela é proporcional, tá bom? Lembrando, obviamente, que sempre a gente está convertendo porque aqui ele botou o coeficiente de taxa, tá certo? E 4, que foi que ele me deu 4 ali? 4 foram quantidades de bebês que morreram, né, nesse ano por 2.344, que foi de nascidos vivos, né? Então aqui ele botou coeficiente de mortalidade neonatal, tá? Então aqui ficou o quê? Mortalidade por neoplasia, proporcional por neoplasia, né? E coeficiente de mortalidade neonatal tardia, que foi de 7 a 27. Ixi, ele botou tardia, né? Tem diferença de precoce tardia, você lembra disso? 7 dias, exatamente. Como ele botou acima de 7, aí ficou tardia, tá certo? Então, assim, existem várias derivações de mortalidade infantil, né, neonatal, mas essa questão foi bem ok, né? De onde a gente pega os sistemas de mortalidade infantil, né, gente? A gente vai pegar, eu preciso tanto do SIM, que é o de mortalidade, saber quantas pessoas morreram, mas eu preciso também do SINASC, que é o sistema de informação de nascidos vivos, para saber quantas pessoas nasceram, né? E por último, a letalidade. A letalidade ela também é uma proporção. Por quê? Eu
estou querendo saber quantas pessoas morreram daquelas que adoeceram. Então aqui eu já estou pegando proporções, não é a população toda mais, porque eu só peguei agora as pessoas que adoeceram. Então eu vou pegar quantas pessoas morreram dividido pelo número que as pessoas que adoeceram. Como ela é uma proporção, eu posso multiplicar por 100 para ficar o percentual, certo? Então aqui, ó, para a gente entender. Vamos lá, tá terminando a aula. Eu peguei ontem à noite, né, com o painel de coronavírus, e aí aqui tem número de casos confirmados, ó, a gente tem 38.407.000, né, e a gente tem até agora o número de óbitos confirmados, 709.000 óbitos confirmados no Brasil. Isso é cumulativo, né, não tem. Tem como eu calcular a prevalência? Sim ou não? Eu tenho ali o número de casos. Eu sei se são novos ou antigos? Não, mas teoricamente são todos os casos. Se são todos os casos, eu consigo calcular a prevalência? Sim, porque é tudo caso que tem até agora, né? Eu consigo calcular a incidência. A incidência, gente, a gente só consegue calcular com casos novos. Então aqui eu teria que determinar o tempo. Poderia calcular? Poderia, mas eu teria que ter o dado de quantas pessoas adoeceram em 2024 ou 2023, né? Para determinar o tempozinho, certo? O número total de casos não, porque aí a gente leva a prevalência, tá? Tem como eu calcular a mortalidade? Vamos voltar para o café? Mortalidade. Como é que eu calculo mortalidade? Pega o número de pessoas que morreram dividido pelo número de casos. Tem os dados? Sim. Então tem como eu calcular também. Número das pessoas que morreram pelo número da população. Você nem tem como calcular isso na verdade, não é letalidade, porque letalidade é o número das pessoas que morreram da doença dividido pelas pessoas que adoeceram, né? Vamos lá. E letalidade também tem. Muito simples, inclusive, porque aqui já é direto, tá? Lá no painel ele já dá, na verdade, ó. Ele dá a letalidade do Covid até então, porque se a gente pegar, ó, 709.000 dividido por 38 milhões, vai dar uma letalidade de 1,8. É alta? Não. Tá certo? Se a gente for comparar. Porque foi tanta gente adoecendo que a letalidade não foi alta. A gente sabe que, obviamente, foi uma das maiores pandemias que a gente teve. Porque foi muita pessoa doente ao mesmo tempo, né? A gente não está preparado para atender Covid. Mas a letalidade dela não foi alta. O vírus não é letal. Se a gente for comparar com raiva, qual é a letalidade de raiva? 100%. Se você não tratar, você vai morrer. Simples assim. Letalidade de ebola é altíssima, tá certo? Então, assim, quando a gente estuda letalidade, gente, o que a gente está querendo avaliar? Gravidade, né? Com aquele agente etiológico é grave, né? Quanto que eles conseguem matar. Já a mortalidade, olha só, né? A mortalidade, a taxa é para 100 mil, então a cada 100 mil pessoas, 337 morreram. Né? É uma mortalidade mais expressiva do que letalidade, se a gente for comparar. E existe diferença, porque justamente aqui eu estou falando apenas da gravidade da doença. Vocês acham que as pessoas morreram de Covid porque o vírus era muito fatal? Não. As pessoas morreram porque não tiveram assistência à saúde em tempo oportuno. Entende a diferença? Digamos, vamos lá. O Covid, gente, em si, ele é ruim quando ele é agravava. Para gerar o caso de pneumonia, né, que gerava insuficiência respiratória grave. Quando ele está na gripe, no início dos sintomas, ele não é uma doença grave. Então é isso que eu quero avaliar. Porque se eu tenho uma letalidade alta, se o vírus ele é altamente virulento, como a ebola, por exemplo, a pessoa que pega ebola, gente, dificilmente ela vai sobreviver se não tiver uma assistência assim imediata. Porque a pessoa vai ter uma febre hemorrágica e vai morrer já, entendeu? Diferente do Covid. O que aconteceu aqui? A falta de assistência, a falta de serviço de saúde que aparasse todo mundo. Então isso me diz sobre mais assistência em saúde do que o vírus em si, entende? Quando eu trabalho mortalidade e letalidade, para ter uma diferença. Porque se eu tenho uma taxa de mortalidade muito alta, se o vírus fosse muito letal, ele com certeza ia ser muito mais alto. Deixa eu ficar mais claro para vocês. Lembra que a gente teve em 2009 teve uma outra síndrome respiratória que foi o MARS, que foi justamente a do Oriente Médio. Lembra que teve a gripe suína aviária em 2009? A letalidade dele é muito mais alta.
Por quê? Porque o vírus era muito mais fatal, ele era muito mais grave. E aí, gente, o vírus é um bicho inteligente. Ele nem é vivo o bicho, mas ele é inteligente. Por quê? Se ele infecta muita gente e ele mata todas essas pessoas, como é que ele vai se proliferar? Entende? Então ele perde o estado de virulência, que é aquela capacidade de matar a pessoa, para tentar viver dentro dessa pessoa. E ele vai se adaptando, é assim que sobrevive. Exemplo, o Covid no início era muito mais fatal do que é agora, porque o vírus foi perdendo virulência, capacidade de gravidade. Então, quando eu estudo letalidade, eu estou querendo ver a gravidade. Quando eu estudo mortalidade, eu estou querendo ver várias coisas. Dentre elas, a gravidade, mais assistência à saúde, condições de saúde dessa pessoa. Porque, por exemplo, você pode se infectar com o mesmo vírus da pessoa que está, sei lá, na África. Você acha que a assistência é diferente? Você acha que a condição de saúde é diferente? Então a mortalidade vai ser diferente, entende? Então a mortalidade ela abrange muito mais fatores que a gente consegue estudar. Conseguiu? Deixei claro? Porque é a diferença? Lá no mesmo painel, a gente também ele dá a incidência. Eu peguei do período de 2024. Então aqui eu tive 33 mil casos no Brasil até então. A população que ele contabilizou no Brasil foram de 210 milhões de pessoas, né? E eu consigo calcular a incidência, tá certo? Que foi ali 93,49. Isso quer dizer o quê? Como é que eu interpreto? A cada 100 mil pessoas, 93 tiveram Covid em 2024, tá certo? Outra questãozinha. Boletim epidemiológico 2020, Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte. Até o dia 6 de outubro, apresentou 71 mil casos confirmados e 2.406 óbitos registrados de Covid-19. A população estimada foi de 13 milhões de pessoas, né? Considerando essas informações no Rio Grande do Norte, aproximadamente a taxa de, aí eu teria que calcular, né? Mortalidade seria de 20 para 100 mil, mortalidade de 3,4, letalidade de 0,68 ou de 3,4. E aí? Como é que eu calculo mortalidade? A gente acabou de dizer? Número de óbitos, 2.406, dividido por população. Então, alguém calcula aí? Tem como? Multiplica por 100 mil. Então, mortalidade a gente já viu que não é, né? Que seria 6 alguma coisa, é isso? Então, letalidade, vamos calcular. Letalidade, gente, seria os casos de óbitos pelo número de casos, exatamente. Divida aí. 3,4. Eu multiplico, gente, no caso, só por 100, porque letalidade ela é porcentagem, tá certo? Então não é aquela base de 10 a 1000, a 10 mil, a 100 mil, letalidade é só por 100. Vai dar um númerozinho decimal, né? Que eu multiplico. Então nesse caso ficou a letalidade de 3,4. Pode ser. Tem uma questão de cálculo, só um aqui. Só uma mulher com cálculo. Acho que foi tudo mão com açúcar. Mas eu decidi ensinar de cima assim, não é muito difícil não. Não, eu botei, é bem mais tranquilo o cálculo, né? Não vai ver não, tá bom? Vamos lá. Última questão, tá? Essa aqui foi bem fresquinha, de 2023, de residência da USP. Então ele pediu, a coluna 1, ele pediu para apresentar os indicadores destinados à análise de situação de saúde e referente ao estado de saúde da população e os fatores determinantes à saúde, tá? Então é para a gente associar. Vamos nós. Gente, indicador é tudo aquilo que eu consigo medir, tá certo? Seria o que a gente estudou. Está relacionado ao que a gente viu? Tá. Por quê? A gente pode ver aqui, ó, vida ao nascer, eu falei esperança de vida ao nascer. Médico por habitante. Será que isso me diz algum dado? Quantos médicos eu tenho por habitante? Está me dizendo da assistência de saúde. Olha que bem interessante, né? Tudo isso a gente consegue medir. Então vamos lá. Indicador demográfico. Demográfico, ele vem em população. O que tem aqui relacionado à população?
que vocês acham? Vamos ver as outras, né? Vamos lá. Indicador socioeconômico. O que tem aqui, socioeconômico? Taxa de analfabetismo, beleza? Então, a 2 a gente já sabe que é B, né? Indicador de mortalidade, tem algum? Então, a gente já viu, acabou de ver, indicador de mortalidade e mortalidade infantil. 3C. Não ajudou? Não, ajudou, né? Não, deu sim. A gente está ABC, ó, já viu a D. Vamos lá, o que mais? Morbidade. Morbidade é adoecimento. Tem algum? Será que é esse? Provavelmente, né? Indicador de recurso. Talvez para cesárea, porque me diz da poder aquisitivo da população, não sei. E de cobertura. Médico por habitantes, né? Então aqui a gente consegue matar a questão? 6. Cadê? F, né? Cadê, meu Deus? Por quê? Gente, o indicador demográfico, a gente está mexendo com esperança de vida a nascer, tá certo? Porque está me dizendo quanto de população que vai viver, beleza? A B, a 2 é B, a gente já sabe, a 3 é C, não é isso? A 4, que é indicador de morbidade, é A, beleza? Então a letra C. A 5, que é justamente a E, né, o número de recursos médicos por habitante, já que a gente trocou aqui, ó. A 5 seria de médico por habitante e a 6 de proporção de parto cesárea. Eu ainda acho que devia ser trocado, o gabarito da vez lá, né? Então, podia aumentar recursos, não precisa, né? Mas passa essa residência agora da USP, de 2023. Pronto, acho que foi essa a lógica, né? Tudo bem, tudo bem. Só pra gente fechar, tá? Todos esses dados a gente tem acesso no DataSUS, que é um site público, né? A gente tem os acessos lá. E a gente tem vários indicadores demográficos, econômicos, né? E os que eu utilizo sempre, gente, tem o Rock'n'Roll, que é maravilhoso, é mais baratinho também. A gente tem o Fletcher, tá? Que eu gosto bastante de vocês terem uma biblioteca. E para a aula eu utilizei os dados de doenças infecciosas e crônicas, tá certo? Que foi saúde de 2021 para 2023. Para a prova, estude pelo Fletcher e pelo Rock'n'Roll, tá bom? Mais tranquilinho. O Rock'n'Roll, gente, é a linguagem super acessível. O Fletcher já é um pouquinho mais avançado, mas dá pra ficar, dá pra ficar. Slide não é fonte de estudo. Não, mas a questão também, a prova não tá difícil, tá bom? E aí, gente?